CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande, cuidar de você. Esse é o plano. Unigran Capital, parceira em todos os momentos. Venha para melhor. Unigran, Saraiva de Resende. Conheça em Campo Grande a construtora acima das expectativas. E nota 10, o colégio que eu quero. 10h11 em Mato Grosso do Sul, e dando continuidade às entrevistas ao vivo em comemoração à Semana da Música, nós estamos recebendo aqui nos estúdios da CBN Campo Grande o presidente da União dos Músicos de Mato Grosso do Sul, Cris Sanfona. Bom dia e muito bem-vindo à CBN. Bom dia, muito obrigado por esse convite, viu? Eu fico muito feliz em representar e falar da nossa cultura, que é muito importante, ainda mais nesse momento, né? Exatamente. Eu queria começar sabendo como que a União dos Músicos atua aqui no estado. A União dos Músicos, a princípio, quando ela foi criada, ela tem aproximadamente 2 anos, e nós criamos ela lá atrás, quando fomos reivindicar a lei do silêncio, né? Que estavam fechando vários bares, estavam, né, os músicos ficando sem trabalhar, e desde então ela começou a ir, né? E a gente foi indo, grupos de WhatsApp, né, um interesse, né, em comum, e graças a Deus foi crescendo. E depois veio a pandemia, um pouquinho antes a gente já estava começando os lances solidários, as ações, né? E a gente estendeu para o estado, né, as doações, cesta básica, entre várias coisas que músicos e famílias precisam. Então ela atua muito no lance solidário nesses últimos meses, muito mesmo, porque a pandemia, né, ainda está aí e a gente precisa ajudar. É exatamente isso que eu ia perguntar, como que vocês atuaram nesses meses de pandemia? Então vocês atuaram de forma solidária nesses meses? Muito solidária, muita gente envolvida, né, com um só intuito, e que é ajudar. Em relação aos artistas, vocês receberam comentários, pessoas falando sobre essa situação da pandemia, reclamando da situação? Tiveram muitos músicos que procuraram vocês? Muita gente, olha, eu pessoalmente indo na casa das pessoas, muitos amigos, eu tenho 25 anos, né, de estrada, então muitos amigos mesmo, e a situação ainda continua caótica, né? É uma coisa muito grave, porque músico vive da noite, né? Vive do seu trabalho, e músico, a maioria deles vive semanalmente, né? Que são autônomos e vive e conta com aquele dinheiro. Então essa pandemia, ela chegou do nada, né? Eu digo que foi fechado, né, prematuramente, poderia esperar aí uns 2 meses, né? E os músicos sofreu demais, né? Foi o primeiro a parar e até agora completamente não voltou. Então, assim, é uma situação muito delicada que a classe cultural, viu, tá passando. E vocês recebem relatos em relação a como esses artistas, esses profissionais estão fazendo para lidar com esse momento? Que vivem, né? Que vivem da cultura? Sim, tá. Olha, até agora, antes da campanha, né? A gente estava ajudando muito, estava recebendo muitas doações, e tem músico até que a gente ajudou com psicólogo, com algumas coisas semelhantes, né? E a gente indo, porque nós somos um grupo, né? E um ajuda o outro e falta uma coisa na casa do outro. Tem músico de artista nacional que ajudamos, que passando dificuldade e não tem vergonha de falar. Mas o que a gente faz na União, a gente não mostra, né, artista ou doação. Mas assim, a situação é muito grave, né? E não voltou, e a gente tem que procurar meios, procura amigos empresários para ir ajudando, porque é muitas famílias, né? E a gente tem que ajudar. É o grande doído da gente estar aqui, né? Eu digo sempre isso, é para ajudar o próximo, né? Em relação a esse auxílio, esse apoio que teve do governo federal, governo estadual, governo municipal, foi efetivo aqui no estado, na sua opinião? Olha, não muito, sabe? A União dos Músicos tem participado, a maioria dos ofícios, né? Saiu o edital da prefeitura, por exemplo, que atingiu a área técnica, o primeiro edital. E esse foi o ofício também da União dos Músicos, que foi uma transferência de saberes, né, do pessoal que nunca teve um olhar para essa área também. Então, assim, nós nos preocupamos muito, porém é muita burocracia. As pessoas, a maioria deles não sabe lidar com editais, né? E eu tenho lutado sobre isso para que
diminua a burocracia para atingir todo mundo, né? E o dinheiro emergencial, ele basicamente teria que ajudar a todos, sem exceções. Mas existe uma burocracia aí via governo e prefeitura que precisa ser quebrado para alcançar mais pessoas. Então não alcançou nem 50%, eu vou te falar bem a real. É complicado. Então e por isso a União dos Músicos está aí para ajudar, né? E além da burocracia, tem algum outro ponto que você acha que poderia mudar para ajudar que essa ajuda que veio ou que vier seja efetiva, que realmente ajude esses profissionais? Tem, por exemplo, nesse momento agora não voltou os grandes shows, tem muita gente, o pessoal do buffet está sofrendo, o pessoal que mexe com o evento está sofrendo, porque tem muita limitação, e nós acreditamos no vírus, acreditamos em tudo, só que a gente precisa da contrapartida, né, que é governo e prefeitura dar mais auxílio aos músicos, né, fazer uma listagem e ajudar realmente, né, não só na forma de edital, porque a gente sabe que existe dinheiro para isso, né. Mas infelizmente existe ainda esse meio assim, e a cultura sofre aqui no estado há muitos anos, né? Eu levantei essa bandeira porque isso é um fato real e não precisa se falar muito para ver que a cultura tá sendo dizimada já há muitos anos. Era isso que eu ia perguntar, saindo da pandemia, a gente voltando antes de ir lá para 2019, 2018, 2017, qual era o cenário aqui em Mato Grosso do Sul? A cultura ainda precisa de mais incentivo, você acredita? Agora mais do que nunca, porque eu tenho viajado o estado, né? Porque a gente atende o estado e vai precisar de muito mais incentivo, mas muito mesmo, porque as casas de show, os grandes locais praticamente não existem mais. Muita gente quebrou que fazia evento, né? Por exemplo, aqui em Campo Grande mesmo, vamos colocar a Vale ali que voltou, mas está reduzido também e são muitos artistas para poucos locais. Então é hora do poder público ajudar realmente, né? A cultura tem aí mais de 8 anos que sofre sobre isso. Então agora é a hora que a gente precisa mesmo de aumentar essa ajuda cultural. Você falou anteriormente sobre a lei do silêncio. Eu queria saber se, além da pandemia, o que ainda atrapalha o setor cultural sul-mato-grossense, na sua opinião? Olha, a lei do silêncio, ela é uma lei federal, né? Então a gente lutou por adequações, conseguimos algumas coisas, mas ainda muitas coisas, né? Em Campo Grande, por exemplo, a lei do uso do solo, tem muita coisa para se adequar, né? Campo Grande não tem um zoneamento, né, para isso. E quando foi feito, foi há muitos anos. Então a gente luta, né, para que isso mude. Porém, a gente conseguiu, né, que alguns locais voltassem, mas a lei de silêncio em si ela é muito complicada, ela é muito injusta com o meio musical, né? O meio musical, todos os meios que envolve, né, o som. Então é uma batalha, viu, que a gente tem aí pela frente muito, muito grande. E qual que é o atual cenário em relação aos shows aqui? Está permitido os shows, tem uma quantidade? Como é que tá? Você sabe como é que tá funcionando essa questão aqui? Eu não acompanhei o último decreto aqui de Campo Grande por conta da política, né? Que eu estava envolvido. Mas tá liberado as casas de pequeno porte, os grandes shows não, né? Eu saí em alguns locais e tá tudo liberado, né? Tá tudo meio escancarado. Eu até acho meio errado, né? Mas está tudo liberado. Agora, os grandes shows teriam que liberar também, né? Já que liberou, a gente diz muito isso, já que liberou tem que liberar tudo, né? Para o pessoal trabalhar, o pessoal ganhar dinheiro, isso gera renda para a prefeitura, por exemplo. Mas ainda a gente espera por isso para todo mundo voltar, né, a respirar, porque tá geral isso. A gente está caminhando aí para o final de 2020 e aí a gente já começa a pensar dos planos para o próximo ano. Se você pudesse fazer um pedido para o setor cultural nesse momento, para 2021, qual que seria? Então, 2021 ele vai ser um ano muito difícil, né? Um ano de reabilitação, digamos assim. Tomara que não venha essa segunda onda, mas que olhe pela nossa cultura, né? Porque ultimamente não tem esse olhar, né?
esse olhar clínico, né? Vamos ajudar o pessoal. Eu digo cultura, é teatro, dança, tantas coisas, né? Artesanato, povo sofrendo, acabou-se as feiras, nos bairros, isso está dizimado, as casas de show, barzinho, é difícil se viver. Então, assim, o poder público tem que olhar para esse povo, porque é uma renda muito grande. O carnaval, por exemplo, né? A gente sabe, a cada R$1 investido gera 5. Então, assim, tem que se olhar, porque é um setor que gera muita renda, né? Então, o pedido que eu faço é que olhe mesmo para a cultura no 2021, porque vamos precisar de mais mesmo. Exatamente. Você falou sobre o carnaval. Ano passado a gente acompanhou as escolas de samba aqui de Campo Grande. A gente viu o trabalho de cada uma daquelas pessoas que ficam o ano inteiro ali se preparando para um dia de desfile. Sim, exatamente. É um trabalho muito árduo. E realmente, Mato Grosso do Sul é um estado com uma cultura muito diversa. Cultura, a gente fala, como você falou, é música, artesanato, teatro. Tem muita coisa legal aqui e que precisa ser valorizada. Muita coisa. Eu estava com a Beth Terras, que é do teatro, muito conhecida, né? Tava com a gente também. As escolas de samba, a União dos Músicos ajudou nas lives. Mandar até um abraço ao Alan, presidente, né, da Liga. Muito parceiro meu. E da forma que eu pude, eu ajudei e a gente fez uma live incrível, né? A nível nacional até. Então, assim, a gente puxa isso porque é cultura, né? Eu acredito que o Carnaval de Campo Grande tem muito a crescer e eu vou até onde eu puder para ajudar, para continuar ajudando, porque a gente precisa disso, né? E Campo Grande é um celeiro de talentos, então precisamos estender isso. Quero agradecer a sua participação, esclarecendo essas dúvidas, falando pra gente um pouquinho sobre esse setor que faz parte do nosso estado. Muito obrigada. Obrigado a vocês, e a hora que precisar a gente está de volta. CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande, cuidar de você. Esse é o plano. Unigran Capital, parceira em todos os momentos. Venha para melhor. Unigran, Saraiva de Resende. Conheça em Campo Grande a construtora acima das expectativas. E nota 10, o colégio que eu quero.